A reflexão da noite, né? Nós já falamos dessa frase aqui antes, e eu vou repeti-la, vou falar de novo. Uma frase de Allan Kardec. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Ok? Somos cristãos. O espiritismo é cristão. Então nós acreditamos em Jesus, o Cristo, como o governador do planeta, né? Usamos a expressão governador do planeta, mas para a gente, ele é o espírito de maior evolução do planeta que conduz a todos nós. Então, somos cristãos. Não é ostentar uma crença, é viver a fé sincera, é acreditar. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Porque se a gente acredita na doutrina espírita, se a gente acredita no Evangelho de Jesus, no Espiritismo a gente tem que praticá-los. Eu vou dar um exemplo para vocês sem ser piegas, né? A minha mãe está na beira da desencarnação, nesse momento. Oh, meu Deus, eu vou ficar em casa chorando. Pessoal, ou eu acredito no que eu estudo aqui, ou então eu não acredito. Estou torcendo e orando que o desencarne dela seja rápido e seja bom. E minha mãe não acredita, né? Já conversei muito com ela sobre isso, sobre desencarnação. Ela nunca acreditou muito, eu sei disso. E ela está passando uma dificuldade, né? Nós espíritas eu vou sentir saudades? Vou chorar o luto dela? Vou. Mas não vou desesperar, porque eu tenho a certeza que ela vai estar muito melhor. E rezo ao Pai e à espiritualidade superior que isso ocorra o mais rápido possível para ela estar bem. Então, isso é exercitar a nossa fé, né? É isso. Senão, seria hipócrita, né? Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Então, nós espíritas nós não somos melhores do que nenhum outro religioso. Nós não temos que ser superior a ninguém. Nós temos que superar a nós mesmos, as nossas paixões, as nossas imperfeições, né? Chico, sempre o Chico, né? Maravilhoso Chico, fala uma frase maravilhosa. Aos outros eu dou o direito de serem como eles são, e a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Isso é ser espírita. Não fica olhando para o que os outros fazem de errado. Conserta o que você está fazendo de errado. Se melhore, né? Nos melhorarmos. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Está aqui a nossa casa, humilde, construída pelo seu Godofredo, simples, mas que constrói templos nos corações de todo mundo. Então é isso que é ser espírita, pessoal. É isso que a gente tem que, cada um de nós, interiorizar, né? Não sou eu que vou enfiar isso na cabeça de vocês, a gente é só um instrutor, muito auxiliado pela espiritualidade, a gente só mostra o caminho, mas quem tem que percorrer esse caminho, cada um de nós, né? É crer e é seguir esse caminho todo dia, ok? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Estamos lá no Livro dos Espíritos, né? Estamos lá na parte terceira, falando das leis morais, né? A gente já falou que a parte terceira ela está profundamente esclarecida no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos falando sobre as leis divinas ou naturais, estamos lá no capítulo 1, estamos falando da origem, né? Estamos aqui nessa parte e hoje nós vamos ingressar num tema muito legal, muito legal. Ele é longo, a gente não vai acabar ele hoje. Eu recomendo a todo mundo que quem puder, venha na segunda-feira que vem para continuidade, porque esse tema bem ou mal é muito interessante.
traga um amigo, traga quem vocês acham que precisa ouvir, porque esse trecho fala algumas verdades para cada um de nós que a gente não quer muito ouvir, não, né? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre o bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? Porque até agora a gente está falando de lei moral, a moral boa, a moral ruim. Então Kardec fala, mas tá bom, o que é essa tal dessa moral? A espiritualidade fala que a moral é a regra de bem proceder. Bem proceder. Isso é, de distinguir, separar o bem e o mal. Ok? Ainda tem gente que está na dúvida, né? Calma que ele vai longe. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, o que é a moral? É a observância das leis de Deus. Essas que nós apenas começamos a estudar, começamos a ver quais são as leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ok? Nós vamos dar uma adiantada porque é muito óbvio essa parte. A gente vai começar a raciocinar um pouquinho mais para frente. Como é que eu posso distinguir o bem do mal? O que é o bem e o que é o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Pessoal, lá atrás, lá no começo, nas primeiras 10 questões do livro, quando a gente estudou o que é Deus, a gente viu que é o quê? Causa primária de todas as coisas. Bondade, sabedoria infinita, amor infinito. Se ele é sabedoria, justiça e amor infinito, suas leis são perfeitas. Então, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. Mas, Paulo, não pode ter alguma leizinha de Deus que está errada? Não. E isso não é somente uma afirmação, é um teste. Tentem achar um erro só nas leis naturais, nas leis divinas. Não há, vocês não vão encontrar. Muitos filósofos, muitas outras religiões tentaram isso e não acharam. Ok? Tudo bem? Lembra aquela frase que eu sempre falo aqui? No universo de nosso Pai, não existe vítimas e não existem injustiçados. Se nós somos filhos de um Deus soberanamente justo e bom, não me venha falar que você está sendo injustiçado. O que acontece é que a gente não lembra porque está apanhando. Mas a gente apanha com motivo. E os motivos estão nas leis. A gente vai chegar lá. O mal, tudo que lhe é contrário. Tudo que é contrário à lei de Deus. Né? Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. É muito... Não tem dúvidas, né? Não tem dúvida. Mas daqui a pouco Kardec faz umas perguntas boas. Fazer o mal é infringir a lei. Ok? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar uma adiantada. Jesus não falou amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Essa é a lei de Deus. Descumpriu? Fez o mal. Fez o mal? Vai ter consequência. Fez o bem? Também vai ter a consequência do bem. Parábola da semeadura. A semeadura é opcional. Fazemos o que quisermos. Somos livres, temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que a gente quiser. Só que as consequências do que fizermos é uma colheita obrigatória. Ok? Vamos seguir. Tem
tem meios de o homem distinguir por si mesmo o que é o bem e do mal? Pessoal, aquilo que eu falei, o Kardec, como cientista, ele esgota as perguntas. Ele pergunta a mesma coisa de 10 vezes diferentes, para que a resposta seja precisa, né? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Então o homem tem como saber o que é o bem e o mal? Sim, quando ele acredita em Deus e quer saber, sim. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Lembra que a gente viu na semana passada? Onde estão as leis naturais? Na consciência do homem, na nossa consciência. A gente falou muito disso. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos. Podemos até querer burlar para fazer o que a gente quer, mas a gente sabe o que é o certo e o que é errado. Fala, Paty. Então. Quando começa esse então, a pergunta é boa, né? Mas, aí eu lhe pergunto. Mas Deus criou gente simples, ignorantes e muito toscos. A gente ainda está muito no começo de uma evolução. Não é óbvio que a gente vai errar? Não é esperado que a gente erre? Não. Mas a gente vai chegar lá. Porque nós somos criados... Todos nós que estamos aqui encarnados na Terra hoje, não tem um cristão, não tem uma exceção de alguém que não é. Que foi só Jesus Cristo. Sim. Que foi perfeito. Então, assim, como é que ele pode ter feito algo esperando que a gente cumpra as leis de Deus se ele nos criou tão imperfeitos? Essa pergunta está um pouquinho para frente. O Kardec pergunta, você falou, não era mais fácil? Exatamente, não era mais fácil Deus ter criado todo mundo bonzinho? Só que isso vai contra uma lei do próprio Deus, que é a lei do progresso, a lei do merecimento. Mas a minha questão é assim, é esperado que a gente erre. É esperado que erre pelo engano, mas não pela maldade. Temos o livre-arbítrio. Fomos todos criados simples e ignorantes, mas não bons e não maus. Todo mundo igual, 0 a 0. Aí eu acho que é mais fácil eu tacar pedra no telhado da casa da Meire do que cuidar do meu. Isso é um vício, isso é uma falha, é um defeito. Mas é uma escolha minha. Optei pelo mal. Tá? Aí, gente, vem uma interpretação da parábola do joio e do trigo, que a gente cansou de ouvir até hoje nunca entendeu. Né? Você sabe o que é o joio e o que é o trigo? Vou tentar falar rapidamente. A semente de ambos é idêntica. Idêntica. E um agricultor, só que uma presta, uma é trigo e a outra não presta para nada, é uma erva daninha. Tá? E Jesus, na sua parábola para os agricultores, falou que foi misturado. Alguém misturou e semeou o joio junto com o trigo. Tá? Ou seja, o bem e o mal juntos. Alguns apóstolos falaram, é fácil. É só ir lá e colher todo o joio. É impossível distinguir enquanto semente. Eles são muito semelhantes. Tá? Então, o que diz a parábola do joio e do trigo? Que é importante, é fundamental, que o bem e o mal, o joio e o trigo, cresçam juntos, para que nós, os agricultores, possamos distinguir o que é bom e o que é ruim. Essa é a palavra. E depois saber o que colher. Aí distinguir o bem do mal. Então, é preciso que haja o mal. O Espírito de Verdade vai falar isso daqui a pouco. É preciso que haja o mal para a gente saber reconhecer o que é o bem. É preciso que haja a montanha para a gente saber que tem que escalar. Tá? Então a gente vai chegar lá. Mas ele tem uma pergunta igualzinha à sua. Não sei se te satisfiz na resposta. Fala. Mas o primeiro homem,
o primeiro ser humano que Deus criou, ele criou já com o negócio já? Não. Simples e ignorante. Todos nós aqui, ó, não importa quando. Ah, eu fui criado faz 5 milhões de anos. O Zé foi criado há 30 milhões de anos. Mas nós fomos criados iguaizinhos. Simples e ignorantes. Simples em termos de não termos nada e ignorantes no sentido de não sabermos nada. Do zero. A sua chance e a minha chance são exatamente iguais. Mas aí Deus deu ao homem o seu diferencial, que é o livre arbítrio. Lá vamos nós de novo na nossa decoreba. Não somos espíritos? O que a gente tem de diferente do resto da criação? Inteligência, pensamento e vontade. Vontade e pensamento são reflexos do livre-arbítrio, poder de escolha. Agora, até interessante, né? A gente vamos ver isso aí, a gente adianta, né? Porque a conversa está no... Vocês vão ver que é até complicado de falar isso em público, né? Estamos na internet. A espiritualidade, ela não fala do certo e do errado. Ela fala do caminho curto e do caminho longo. Ela fala para a gente de um caminho de alegrias ou um caminho de sofrimentos. Quem escolhe? Nós. Nós. Fala, Ângela. Dentro da ignorância do ser humano, como ele foi criado ignorante... Simples e ignorante. O mal tem... Não é que não é... Como vou falar para você? Quando a pessoa desconhece o que é o mal, porque às vezes você não... Para ele, aquilo é normal. Tá? Uma criação dentro de um ambiente que ele convive, que sempre tem aquela coisa, a mesma coisa. Tem a maldade. Só que para ele aquilo é normal. Tá? Uhum. É o peso, é o mesmo. Muito... Ó, vocês estão vendo uma coisa? As perguntas que vocês estão fazendo e o que está passando na cabecinha de vocês já é uma expressão de que a lei natural está nas vossas consciências. Sim. Por quê? Kardec fez essa pergunta, nós vamos chegar lá. É de acordo com o teu grau de conhecimento. Ele até dá o exemplo aqui do canibal, que eu já falei várias vezes, né? O cara é um índio canibal, ele foi criado desde criancinha falando que, olha, o certo mesmo é comer a carne do seu inimigo para você se fortalecer espiritualmente. Que culpa tem o canibal? Não é isso? Mas já vou adiantar. Sim, ele tem culpa. Por quê? Porque ele está infringindo a lei. Mas qual é o grau da culpa dele? Se nós aqui resolvermos comer um ser humano, a nossa culpa é gigantesca. A dele é assim. Nós vamos chegar lá. Sim, mas eu penso até nos dias atuais, né? Hoje Sim. Vê ambientes, as crianças são criadas em situações... Nós temos uma questão, Ângela, que fala exatamente do ambiente das chamadas comunidades. Lá em 1851, 55, que foi quando ele começou a compilar, Kardec já perguntou, falou, mas e a pessoa que é criada naquele meio? Mas eu entendo que a Angela está falando porque, assim, o canibal é um outro contexto. Sim. Nos dias de hoje, a pessoa, mesmo sendo mais ignorante, a gente tem uma quantidade de informações que ela deveria ter um discernimento melhor. Sim. Então o grau de responsabilidade também aumenta. Uma criança hoje criada num lar violento, ela vai ser um adulto violento. Tá certo? Não. Ela praticou o mal? Praticou. Mas qual é o grau de culpa dela comparado com o nosso? É diferente. A justiça de Deus. Porque foi o que ela conheceu. O caminho dela vai ser mais longo. Ela vai ter que reencarnar mais umas 10 vezes para aprender que a violência não é o caminho. A responsabilidade acompanha o nível de conhecimento. Exatamente, nós vamos chegar nisso. Deixa eu andar aqui porque a gente chega lá.
Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Até isso ele perguntou, falou, o cara não pode se equivocar, né? Se ele quiser. Jesus disse, vede o que quereis que vos fizessem e não vos fizessem. Essa é a noção do bem e do mal. Eu já falei para vocês, eu gosto muito dessa conversa que eu tive uma vez, eu conversando com um irmão espiritual na cabine, né? E eu falei exatamente isso. Falei, mas irmão, o bem e o mal não é relativo? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para ela. Pode não ser bom para ela. O irmão espiritual simplificou para mim. Falou assim, trabalhador, você faz o seguinte, sempre que você estiver fazendo alguma coisa para você ou para alguém, você imagina que Jesus está atrás te olhando. Se você sentir vergonha, não faz não. É a lei natural do ser. Porque nós temos a nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas você nem pensa em Jesus. Você não pensa. Né? Se eu for pensar tudo que eu faço, Jesus também não faz mais nada, né? Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, gente, fazer aos outros o que a gente gostaria que fizesse a si mesmo. Essa é a diferença entre o bem e o mal. Ok? A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, essa regra aí, de fazer para os outros, é inaplicável para a pessoa do homem para consigo mesmo. Olha onde é que o Kardec foi querer pegar o espírito de verdade. Falei, então peraí, você está falando que o bem e o mal é quando eu faço bem para uma outra pessoa. Então não se aplica para mim. Né? Achará ele, essa pessoa, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Para mim, o que é que eu sei? Para mim, o que é bem e mal? Para mim. Se eu dar uma marretada no meu pé, o problema não é meu? Eu não sei o der na do outro, o outro não vai gostar, né? Mas quando eu dou uma marretada no meu pé, aí ele dá o seguinte exemplo. Quando você come em excesso, verifica que isso faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitas. Ele está dando uma comparação orgânica. Quando você excede dessa medida, você é punido. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Então, quando a gente diz respeito somente a gente, é a natureza. Eu vou fumar em excesso. Ok, você pode? Pode. Está fazendo mal? Tá, porque é contra a lei da natureza. Se a gente ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então pode fumar pouco. Pô. Pode fumar pouco, mas se te fizer mal, te der um negócio, responsabilidade é de quem? É tua. Só não pode fumar no ambiente dos outros, porque aí você está prejudicando os outros, né? Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Aí, ó. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Não era mais fácil? Todo mundo podia. Ele pode, não pode? Ele é onipotente, né? Mas, gente, Deus criou um conjunto de leis e essas leis são inexoráveis. Ninguém vai contra essas leis. São as leis que regem o universo e a natureza. Note, nem Jesus, o espírito mais evoluído e mais puro que já pisou nesse planeta, revogou nenhuma lei do Pai. Ele não nasceu? Nasceu como? Ele materializou na Terra? Nasceu de uma mulher. Foi criança, adulto, passou privação? Passou privação. Teve fome? Teve fome. Foi feliz? Foi feliz. Ele cumpriu toda a lei.
Toda a lei. Né? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Está lá na questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Nosso livre-arbítrio. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Aí a frase, ó. Mais longa será a sua peregrinação. Quem resolve? Nós. Ah, eu fui empurrado para o mal. Mas às vezes não pode depender também das circunstâncias em que você se encontra. Você sempre tem o poder de escolha. Eu acho que você, eu, todo mundo aqui passou situações na vida que a gente poderia, como a gente diz vulgarmente, ter chutado o balde. Qual foi a nossa escolha? Se nós estamos aqui e não estamos presos na cadeia, a nossa escolha foi boa. Mas a gente podia estar todo mundo aqui preso. Né? Aquela famosa frase que eu já falei para vocês. Eu não levo desaforo para casa. A expressão máxima do orgulho, expressão máxima da vaidade. Já botou um monte de gente no cemitério ou na cadeia. É uma escolha. Pior para ele, se toma o caminho mau, mais longa vai ser a sua peregrinação, a sua evolução. A escolha é só nossa. Depois a gente tem aquela outra pergunta. Vamos lá. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Aqui é escola, pessoal. Nós estamos aqui para aprender. É por isso que a gente passa por tudo isso. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque encarnamos. Eis porque passamos eu não gosto dessa frase, né? Nas tentações da carne, nas ilusões da matéria, né? É por isso que a gente passa pelas ilusões da matéria. Fala, Fátima. O exemplo que você deu da criança que nasce numa casa violenta. Ela não pode ser um espírito que vá vivenciar isso, encarnado, vivenciar isso, e na vida dela, na evolução, ela fazer diferente, né, do que os pais, por exemplo, fizeram. Ela não Perfeitamente. Por conta da escolha. Perfeitamente. A Fátima está falando, aquele exemplo que a gente deu da criança que nasce num lar violento. Nós já falamos sobre isso. A gente vem para esse mundo ou para provas e expiações ou para missão. Normalmente a gente vem para provas e expiações. Então, mesmo essa criança, ela pode ser um espírito que veio para demonstrar para aqueles pais que aquilo é muito errado. Ela pode ser um espírito que veio para expiar, porque ele em outras encarnações já fez isso, então agora é a vez dele experimentar isso, né? Mas de qualquer forma, é sempre uma escola, é sempre um aprendizado. Também, né? E é uma escolha. Fazer o bem, né? Não fazer igual. Pessoal, quando Jesus falou para dar outra face, o que ele quis dizer? Gente, esquece a vingança. Na verdade foi isso. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá uma explanada, né, dá uma explicada melhor. Fala que quando Jesus ensinou sobre dar outra face, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda, ele não proibiu a defesa. Ele condenou a vingança. Justiça vai ser feita. O que a gente não pode querer é vingança. Então a gente retalhar uma agressão não é justiça, é vingança. Então essa criança que vem num lar, ela veio para sofrer, ela tem 1000 maneiras de reagir àquilo. Nós temos 1000 maneiras de reagir a um problema. A escolha é nossa, de acordo com o quê?
com o nosso adiantamento. Qual é a dica? Eu vou lá e desço o braço. Tá bom, tudo bem. Seu caminho vai ser mais longo que o meu. Não, eu vou, difícil, mas eu vou acatar o que Jesus falou, eu vou falar, meu Senhor, perdoai-o. Ele não sabe o que faz. Não é? Jesus crucificado, açoitado, os caras jogando dados lá pelos restos das roupas dele, cutucando ele com a lança para ver se ele estava vivo ou morto. E ele ainda virou e falou assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles são muito toscos, eles são espíritos ainda muito pouco evoluídos. E é mais ou menos assim que a gente tem que tentar proceder, pessoal. Não é? Não precisa se entregar como cordeiros a um criminoso, tal, mas entender que são espíritos ainda muito crus e que a justiça vai agir sobre eles. Vai agir. O caminho deles vai ser mais longo. Vai ser uma peregrinação mais longa. Tá? Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. O que ele está falando aqui? Falou, gente, tem o muito rico, tem o muito pobre. Cada uma dessas classes sociais tem uma necessidade para os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não deveria valer igual para todo mundo? É aquilo que vocês estavam falando. Poxa, mas a criança que nasceu no lar de violência, a pessoa que nasceu numa comunidade muito pobre, muito carente, a lei não devia ser diferente para ela? É isso que o Kardec está falando, está perguntando. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso de cada um. Causa e consequência, pessoal. Não existem vítimas, não existem injustiçados. Na verdade, cada um vai estar no lugar que tem que estar. Atração magnética, a sintonia. Eu encarno, eu sou um espírito que estou vibrando em determinada faixa. Eu vou me juntar aos iguais. É lei. É lei. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Ele falou, isso não derroga a lei. A unidade da lei é igual para todo mundo. Tá bom? São absolutos para os homens o bem e o mal? É igual para todo mundo? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Então, aqui a gente começa aí naquela pergunta que vocês fizeram, né? Quanto maior a consciência que você tem do mal, quanto maior a sua vontade de fazer a coisa sabendo que está errado, maior é a tua responsabilidade. Consequentemente, vamos usar a palavrinha que a gente não usa no espiritismo, maior será a sua punição. Quanto mais eu sei que eu chateio o Nelson falando alguma groselha para ele, quanto mais eu falo, eu não sei, eu sei. Maior é o peso da minha responsabilidade. Ok? O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Tem até uma frase interessante, né, que o pessoal fala muito aí. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada.
Por quê? Porque o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. O certo é sempre o certo e o errado é sempre o errado. A gente pode até disfarçar isso para fazer o que a gente quer, na verdade. Justificar os nossos vícios. Né? Eu vou pro bar beber, porque minha mulher também não conversa nada comigo. Você está se justificando, é errado, está errado. Né? Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade, daquilo que a gente falou. Quanto maior o teu entendimento daquilo que é errado, maior a tua responsabilidade. Né? Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Aí então ele dá continuidade nessa linha de raciocínio. Eu disse que o mal depende da vontade. No final das contas, pessoal, o que vale é a nossa intenção. Nós podemos fazer acidentalmente uma coisa mais absurda para uma pessoa. Ok? Está errado? Está errado. Ferimos a lei? Ferimos a lei. Mas o nosso grau de responsabilidade é pequeno. Você estaciona o carro num lugar errado, onde não devia, e o seu carro acaba causando um acidente onde morre uma pessoa. Você queria que morresse uma pessoa? Você tinha intenção daquilo? Não. Mas você deu causa. Então você indiretamente matou alguém, mas numa escala desse tamanho. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor ele sabe o que faz. Quanto mais inteligente a gente é, quanto mais estudado, quanto mais consciente, maior a nossa responsabilidade. Tá? Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Aquele, deu um azar, né? Deu um azar. Aconteceu. Foi força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante, por força de uma situação. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Vamos dar um exemplo aqui? Legítima defesa. Alguém tenta te matar e você, para se defender, mata alguém. E aí? Há infração da lei de Deus? É o mesmo raciocínio que a gente vem até agora, pessoal. Sim, há. Só que... Então vamos lá. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Porque ele falou lá a consequente força das coisas. Então vamos lá, vamos voltar lá naquele lar violento. Né? Então eu aprendi na minha casa que mulher tem que apanhar. E eu cresço como um jovem que mulher tem que apanhar. Tá certo? Não. Vou fazer? Vou. Sou culpado? Sou. Com um grau menor de responsabilidade. Mas o mal não deixa de ser o mal. Vou precisar me depurar. Pois não. A questão do arrependimento, perdão, isso diminui o... Opa! Então a gente tem uma outra obra que é complemento, né, das 5 obras básicas, que é o Céu e o Inferno. E lá no Céu e Inferno a gente tem um capítulo 7 que fala que é o Código Penal da Vida Futura. E lá ele fala, esse é um alívio para todos nós,
Todos nós erramos. A Paty falou, pô, a gente erra muito. Erramos. É lógico, somos filhos de um pai misericordioso. Para a gente consertar um erro, é preciso passar por 3 coisas. Primeiro, arrependimento. A gente precisa entender que a gente fez errado. A gente precisa cair a nossa vida. Nossa, foi sem querer, mas isso foi muito errado que eu fiz, Paty. Arrependimento. Ok? Eu me arrependo, eu sinto a culpa. Imediatamente eu vou sentir a expiação. O que é expiação? Eu vou sentir a consequência do mal que eu fiz a ela, nessa ou numa próxima vida, dependendo do peso do mal que eu fiz. O arrependimento não anula a expiação. Não anula. O que anula? Fazer o bem. O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Mas assim, tudo tem um grau de correspondência. Eu mato 10 pessoas e vou lá dou 10 reais para a igreja. Não. Primeiro que uma coisa tem nada a ver com a outra. E tem muita gente que pensa assim. Né? Então, é preciso que haja arrependimento, expiação e reparação do mal feito. Tá? Por isso que eu estou aqui. Eu estou tentando fazer o bem o máximo que eu posso, porque eu quero consertar tudo que eu já fiz de errado. Se eu fizer uma pergunta, você não divorcia? Faz, amor. Vamos lá. Você fala. Olha lá, tá vendo? Ó. Expiação, ó. Expiação. Claro que não, amor. Tá. Você falou da legítima defesa, né? Uhum. E o policial? Entra na mesma questão. O policial, aqui, na verdade, no livro dos Espíritos, ele fala muito do soldado na guerra. Né? O Kardec, Para quem não sabe, Kardec pergunta muito soldado na guerra. Eu sou policial aposentado. 32 anos. Né? Já tive muito embate. Quando você está no cumprimento da lei dos homens e na justiça, ok. Mas todo excesso, todo milímetro de excesso que você praticou, você vai responder. Vou dar um exemplo bem prático. Pessoa atira em você, tenta te assaltar. Atira, dá 6 tiros em você. Aí você tem um revólver embaixo do banco do carro. Aí o cara acabou a bala dele, ele já deu 6 tiros em você, ele joga a arma e fala assim, eu me rendo. E aí, o que você faz? Muita gente fala, vai se render para Deus. Gente, crime, matou. Qual é o grau de responsabilidade? Deixou de ser legítima defesa e passou a ser vingança. e se for então num tiroteio, Tá tudo bem, você está preservando a sua vida, desde que não haja nenhum excesso. a intenção do dono, né? Exato. Assim como um médico que numa cirurgia complicada sabe o risco, mas ou ele faz ou a pessoa vai morrer. Ele faz um procedimento que acaba matando o paciente. Ele não praticou um homicídio? Não matou alguém? Mas qual é o grau de responsabilidade dele? Intenção. A intenção dele foi a melhor, foi salvá-lo. Tá? Mas, gente, essa linha muito tênue entre se defender e extrapolar é muito tênue. Muito tênue. Eu tenho mais, acho que uns 30 anos de casa espírita para tentar consertar as coisas. Né? Então o mal nunca deixa de ser o mal, né? Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. De novo ele está falando, quanto maior a tua consciência do certo e do errado, maior é a tua responsabilidade. Né? Talvez até, vamos dizer, né? Um filho ou uma filha que cresceu num lar violento deveria saber que a violência dentro do seu lar, quando crescer, é algo muito errado, porque ele já sentiu na carne. Porque tem casos, às vezes, de
criações que a pessoa cresce e fala, não quero isso para minha vida, E faz exatamente contra, porque aprendeu a lição. E tem gente que não aprende a lição, vai naquele caminho mais longo, né? Não acontece frequentemente resultar o mal que o homem pratica, olha isso aqui, da posição em que os outros homens o colocam. Qual nesse caso são os culpados? Vou dar um exemplo aqui. Nós não temos isso no Brasil, mas temos em alguns países. Carrasco. E aí? Não sucede frequentemente acontecer o mal que o homem pratica por causa da posição em que os outros homens o colocam. Soldado, o policial, a gente conversava, né? O médico, onde hoje em dia tem que fazer o aborto legal de 5 meses. O espiritismo é contra, pessoal. Espiritismo é contra. Para a gente é homicídio, é infanticídio. Para quem não sabe, fazer só um rápido gancho. Para nós, espíritas, a vida começa na fecundação do óvulo. Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide do pai, o espírito é encaixado. Para nós, a vida começou ali. Ok? Então veja, como é que fica? O que vocês acham? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Então, quem fez a coisa errada vai responder. Mas, nessas condições que ele coloca, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Então, entre o carrasco, nos Estados Unidos, né, que a gente ainda tem a pena de morte, entre o carrasco, que vai aplicar a injeção letal, e o juiz que decretou a sentença de morte, a responsabilidade maior é do juiz. É intenção. Atenção. Está cumprindo uma posição em que ele foi colocado pela sociedade. Mas o outro está determinando, está decidindo. Né? Tá bom? O juiz que determina ao médico que faça um aborto aos 5 meses de gestação. A responsabilidade é dele, maior. Porque cada um será, olha lá a palavrinha, punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, na questão 642, vai ser na semana que vem, uma frase que eu já disse muito a vocês. Do isentão, né? Hoje a gente fala que eu não tenho nada a ver com isso, o Zé está lá brigando com a Patrícia, eu não vou me meter. O Espiritismo nos diz o seguinte: quem podendo fazer o bem não o faz, faz o mal. Ok? Quem podendo fazer o bem e não o faz, faz o mal. E aqui ele já está dando uma entradinha nisso aqui, ó. A gente vai ser punido não só pelo mal que a gente fez, mas também pelo mal que a gente deu lugar. O mal que a gente deixou fazer. Não impediu. E não impediu. É lógico que quem praticou vai ter uma responsabilidade maior e a gente, mas a gente tem a responsabilidade sim, né? Aquele que não pratica o mal,
mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu falo que esse capítulo é ótimo. Você vê o cara na rua roubar uma carteira. Assalta uma pessoa, rouba uma carteira. Esse cara sai correndo na rua e, para se ver livre daquilo, ele pega e joga a carteira no chão. O mal brasileiro, né? Fica de zóio, olha, ninguém viu, ele vai lá, pega a carteira, ninguém viu, enfia no bolso e vai embora. É mais ou menos isso que ele está falando. E aí? As 2 vezes mais culpado. É como se houvera praticado. O certo é ele pegar essa carteira. Eu vi o cara furtar a casa do vizinho. Eu estou falando aqui experiências profissionais, viu, pessoal? São fatos baseados em fatos verídicos, tá? Eu vi o cara furtar a casa do vizinho. Ele não conseguia levar a televisão, ele largou a televisão no meio do mato. O vizinho não viu, eu vi. Aí eu fico na minha. Não, espero 10 horas, o ladrão não volta, eu vou lá, pego a televisão e levo para casa. Ah, coitado, o seguro vai pagar. É como se você tivesse furtado. Aproveitar do mal, não falou fazer. Aproveitar do mal é participar dele. Ixi, isso daqui na política, hein? Quanta gente vai para um umbral? Talvez não fosse capaz de praticá-lo. Eu não iria lá, né? Furtar a televisão do meu vizinho, não sou capaz. Mas desde que achando o feito dele tira partido, é porque se aprovou. É que eu teria praticado se pudera ou se ousara. Então você vai responder aquilo como se tivesse praticado. Nós vamos ter que encerrar, porque nós já estamos com o tempo. Mas continua, tem mais umas 10 perguntinhas desse nível. Por isso que eu falei, não percam segunda-feira que vem. Tem muito mais coisa sobre o bem e o mal e sobre essa responsabilidade aí da gente. Tá bom? Histórias da semeadura. Semeadura e colher. Uma coisa que a gente pode tirar também disso aí é... Eu não vou semear, porque assim eu não erro. Também estou errado. Tá errado. Você não semeia, não colhe. Pois é. Não come. Não é só semear. Ó. Não podendo fazer o bem. Cada um, não só pelo mal que ela já fez, mas também pelo mal que tenha dado lugar. E quem podendo fazer o bem não faz, faz o mal. Né? Não tem problema. Então tá certíssimo você, Nelson. É aquele negócio, eu tô vendo o ladrão entrando na casa do meu vizinho. Eu tô com o telefone na mão. Ah, mas eu não vou ligar para a polícia, que não adianta nada, né? Não é uma desculpinha? Liga. Se não vier, o problema não é mais seu. Mas faça o que você pode pelo bem. Porque quem podendo fazer o bem não faz, faz o mal. Né? É isso. Paramos aqui, né? Tudo bem? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então nós vamos encerrando por aqui, né? Vou pedir ao pessoal aí que prepare o nosso passe. Muito obrigado. E não percam segunda-feira que vem a continuação do bem e do mal. Vai ser interessante, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.